Esboço gráfico. Esboço o gráfico da função f dada por f de x igual x ao quadrado sobre x menos 1. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Então, solução, tá? Bem, primeira coisa que você observa é que o domínio de f é os reais menos o conjunto unitário formado pelo 1, tá? Outra coisa, f é... Olha, LG, é duas vezes diferente. F é duas vezes diferenciável, tá? Ela tem função racional, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja n. Mas eu vou frisar que é duas vezes porque eu só preciso, para esboçar o gráfico, da derivada primeira. Então vamos ver, quem é a derivada primeira da f em x? Quem é? Não me deixe errar. Derivada do numerador. Vezes o denominador x menos 1, menos, repete o numerador, que é x2, vezes a derivada do denominador, que é 1. Tá? Dividido por quê? X menos 1 ao quadrado. Então quanto é que dá isso? Isso aqui dá o quê? Vai dar 2x2 menos x2 dá quanto? x2. E ainda falta algo que eu esqueci, que é o menos 2x sobre x menos 1 ao quadrado, né? Tá aí. Tá bom? Tá certo? Tá bom? E quem é a derivada segunda da f em x? Vamos lá. Agora é a derivada da derivada primeira. Então é para dar 2x vezes x menos 1 menos x2 vezes 1. Então dá x2, né? Porque fica 2x2 menos x2. x2 menos 2x. E agora a derivada disso aqui, ó, que é a derivada segunda, tá? Então fica o quê? Derivada do numerador, 2, vezes quem? Denominador, que é quanto? X menos 1 ao quadrado, menos o quê? Numerador. Numerador, que é quanto? É o quadrado menos 2x. Vezes quanto? Vezes a derivada de x menos 1 ao quadrado. É 2 vezes x menos 1. Dividido por quanto? X menos 1 a quarta. Vamos ver se está certo. Porque se errar, né? Então vou lá. Derivada do numerador, 2x menos 2, vezes o denominador, menos, aí repete o numerador, vezes a derivada do denominador. Regra da cadeia, 2 vezes x menos 1, vezes a derivada de x menos 1 em relação a x, que é 1. Dividido por x menos 1 ao quadrado. Diga. Pronto. Então isso aqui, vamos simplificar. Vamos simplificar. Tá? Eu vou dividir tudo por x menos 1. Então vai ficar o quê? 2x menos 2, vezes quanto? X menos 1, menos 2 vezes x2 menos 2x. Dividido por quanto, hein? Muito bem, x menos 1 ao cubo. Gente, eu quero estudar o sinal. Tá certo?
Eu dividi, cara. Não, mas eu tenho que dividir o numerador e o denominador, para não alterar. Não é? Não adicionou no tempo, só. Hã? Que esta imagem você mal adicionou. Eu tenho que dividir por x menos 1. O numerador e o denominador. É cancelar x menos 1 aqui, x menos 1 aqui, x menos 1 aqui. Entendeu? Tá? E aí? Bem, aí, gente, vamos fazer conta. Isso é igual. Aí vamos ver o que é que dá em cima. Dá para colocar alguma coisa em evidência? Não. Mas olha a conta, vai ficar o quê? Aqui vai ficar o quê? 2x2 menos 2x menos 2x, tá certo? Ó, menos 2x mais 2, certo? Ok? Mais 2. E aqui fica quanto? Menos 2x2 mais 4x, é? Mais 4x. Sobre quanto? X menos 1a ao cubo. Quanto é que dá isso, hein? Bem, cancela aqui, né? Esse com esse. Ainda cancela esse, né? Dá 2 sobre x menos 1 ao cubo. Qualquer que seja o x diferente de 1. Isso é verdade. Isso é a derivada primeira? Não. Isso é a derivada segunda. Ficou mais simples que a derivada primeira. Tá? Mas o importante é que agora você pode estudar o sinal de f' de x. Vamos estudar o sinal da derivada primeira. Quem dá o sinal da derivada primeira é o seu numerador. É o seu numerador. Por quê? Porque o denominador está ao quadrado. No 1, a derivada primeira não existe, mas não existe porque o 1 não está no domínio da função. Ou seja, o 1 não é ponto crítico. Cuidado, a derivada em 1 não existe, mas não existe porque 1 não pertence ao domínio da função. Logo, o 1 não é ponto crítico. E aqui é o seguinte, quem são os zeros do numerador? Quem são os zeros? 0 e 2. 0 e 2. Aonde o numerador é positivo, a derivada primeira é positiva. Aonde o numerador for negativo, a derivada primeira dá negativo. Porque o sinal do numerador é que dá o sinal da fração, já que o denominador é sempre positivo, certo? Esse menos 1 ao quadrado. Então você vai ter o seguinte, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui a derivada primeira é positiva, aqui a derivada primeira também é positiva, aqui ela é negativa e negativa. Então pronto. Eu sei onde ela é estritamente crescente, ela é estritamente crescente até o 0, é estritamente decrescente do 0 até o 1, é estritamente decrescente do 1 até o 2, tá? Entendido? E é estritamente crescente do 2 a mais infinito, pelo teste da derivada primeira para crescimento. E a derivada segunda? Vou logo botar a derivada segunda aqui. Ó, a derivada segunda, aí já é um pouquinho diferente a história. No 1 não tem derivada segunda, mas é porque o 1 não está no domínio da função. E quem dá o sinal da derivada segunda é o denominador, que é x menos 1 a terceira, que é negativo se o x é menor do que 1. Isso aqui é negativo
se o x é menor do que 1. E é positivo se o x é maior do que 1. Ou seja, essa funçãozinha, ela é o quê? Ela é côncava até o 1, quer dizer, até o 1, porque o 1 não está, né? No intervalo menos infinito 1 aberto, ela é côncava. No intervalo 1 aberto mais infinito, ela é convexa, tá? Ela é crescente do 0 até o 1, até 1, quer dizer, no intervalo fechado 0, 1 aberto, 0 fechado, 1 aberto, ela é estritamente decrescente. No intervalo 1 aberto, 2 fechado, ela é estritamente também decrescente. Então veja bem, ó. Então daí você tem tudo isso aqui, ó. Daí F é estritamente o 0 e o 2 são pontos críticos. Vamos olhar, ó. No 0, ela é a derivada primeira é 0 e a derivada segunda é negativa. Então o 0 é ponto de quê? Máximo local. Só que 0 é o único ponto de extremo da função no intervalo menos infinito 1 aberto. Como ele é o único ponto de extremo local da função no intervalo menos infinito 1 aberto, ele é o ponto de mínimo estrito. Global não. Eu estou fazendo referência ao intervalo menos infinito 1, que é o intervalo aberto. Nesse intervalo, tá, olha aqui esse intervalo. O 0 é ponto de quê? O 0 é ponto de quê? Não, mínimo não. É máximo, desculpa. Ele é máximo local. Ele é ponto de máximo local da função f, pelo teste da derivada primeira. Tá certo? E pelo teste da derivada segunda também, porque o 0, a derivada é 0, e no 0 a derivada segunda é negativa. Então ele é um ponto de máximo local. Ou seja, pelos dois testes, os dois testes confirmam que o 0 é um ponto de máximo local. Isso é uma coisa. Só que o 0 está nesse intervalo, e o 0 é o único ponto de extremo local da função f aqui dentro. Então ele é um ponto de máximo da função f nesse intervalo. Estão lembrando da proposição? Você tem um intervalo i, uma função que é contínua em i, e p pertence a i. Se p é ponto de mínimo local da função f, e P é o único ponto de extremo local da função f nesse intervalo, o P é ponto de mínimo estrito da função no intervalo. Vocês têm que, olha, de uma vez por todas, por favor, existe a definição raiz de extremo. Qual é? Você tem f uma função, A um conjunto e P um número real. Nós dizemos que P é ponto de máximo da função nesse conjunto, função f, quando o P pertence a A, o A está contido no domínio da função e o f de P é maior que ou igual a f de x para todo x em A. Essa é a definição. É daí que saem as outras definições. A definição de ponto de máximo local. O que é um ponto de máximo local? É um ponto que é de máximo dessa função no intervalo que é aberto, em algum intervalo que é aberto. O que é um ponto de máximo global? É um ponto que é ponto de máximo da função em que conjunto? No seu domínio. Mas tudo isso, essas definições são consequências da primeira definição, que é o ponto de máximo de uma função num conjunto. Tá? Entendido? A mesma coisa aqui. Então, f é estritamente crescente aonde? F é estritamente crescente aonde? Em menos infinito 0, fechado, e em o quê?
Qual é o outro intervalo onde ela é estritamente crescente? 2 fechado mais infinito. F é estritamente decrescente. Em que intervalos? Em que intervalos ela é estritamente decrescente? No intervalo 0 fechado, 1 aberto, e em 1 aberto, 2 fechados. Vamos ver. Nesse intervalo aqui, ela é contínua. No seu interior, não. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Alguém falou alguma coisa? Por que ela é estritamente decrescente aqui? Por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, no seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa. Portanto, no intervalo ela é estritamente decrescente. Vamos para a convexidade. Onde é que a F é convexa? A F é convexa onde? No intervalo 1 aberto mais infinito. E F é côncava aonde, hein? E F é côncava aonde? Onde é que ela é côncava? No intervalo menos infinito, 1 aberto. Além disso, vamos aos limites. Além disso, vamos ao comportamento da função nos limites do seu domínio, tá? Onde eu estou perto de sair do domínio. Então vamos lá. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Está acompanhando aí? Limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito. De quê? De x2 sobre quem? X menos 1. Que é o limite de x com x tendendo a mais infinito. O limite de uma função racional no infinito é dado pelo limite da razão entre os termos de graus maiores, tá? x2 sobre x. Isso aqui dá quanto? Mais infinito. Tá? Limite com x tendendo a menos infinito de f de x. Isso é o limite com x tendendo a menos infinito. Mesma coisa, vai ser o limite dessa expressão, vai ser o limite de x, que vai ser quanto? Menos infinito. Limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. Isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? De x2 sobre x menos 1. Se o x está tendendo a 1 pela esquerda, x menos 1 tende a 0 por valores negativos, enquanto x2 tende a 1. Então esse limite dá menos infinito. E limite com x tendendo a 1 pela direita de f de x é o limite com x tendendo a 1 pela direita de x2 sobre x menos 1, só que agora o numerador tem limite 1, enquanto o denominador tem limite 0 por valores positivos. Então o limite dá mais infinito. Ainda, só que tem um detalhe. Ainda, esses dois limites aqui tem algo interessante com eles. Eu acho que tem. Tá? Eu acho que tem algo interessante com eles, porque é o seguinte, ainda, quer dizer, acrescente é o seguinte, ainda, quem é o limite
com x tendendo a mais infinito, de f de x sobre x. Encerra e